Ziggurat Insider. Olá a todos, estamos aqui para mais uma conversa promovida pela Ziggurat Institute of Technology. Para quem não conhece a Ziggurat, esta é uma instituição com mais de 20 anos de experiência no âmbito da arquitetura, engenharia e tecnologia. O meu nome é Rui de Clerc, eu sou arquiteto especializado em design computacional e na Ziggurat leciono disciplinas relacionadas com BIM paramétrico e programação visual. Portanto, nos masters lecionados em BIM em português e em inglês, como também sou professor no curso de aperfeiçoamento em desenho paramétrico com programação visual em BIM, tanto em português como em inglês. No podcast de hoje, onde falaremos sobre conclusões e perspectivas de futuro no tema da inteligência artificial aplicada à indústria da arquitetura, engenharia e construção, tenho o prazer de vos apresentar os nossos convidados de hoje, deste episódio, o professor Rogério Lima, arquiteto e urbanista, mestre pela UFRJ, doutorando na Universidade de Lisboa e é também CEO da Domus de Arquitetura e Consultoria, além de ser meu colega na Ziggurat e diretor académico do Master Internacional em BIM Management na Ziggurat. Ao seu lado temos Ítalo Guedes, arquiteto e urbanista, mestre doutorando pela UFPE, especialista em BIM pela INBSE, especialista em Deep Learning pela CLN UFPE, professor de pós-graduação da UFPE, diretor executivo da IG Consultoria e consultor de BIM. Para iniciar o tema deste podcast, eu gostaria, Rogério, que pegasses num tema quente do momento e que ainda não falámos nos podcasts anteriores, que tem a ver com a parte de Generative AI. De que forma é que isto pode contribuir para não só a aprendizagem, como a sua aplicação na nossa indústria? Obrigado, Rui. Sim, é um tema que está explodindo, né, em todos os canais que a gente vê na internet. Então, cada dia surge uma plataforma nova que promete fazer isso, fazer aquilo, e que, sim, é muito boa para, eu diria, principalmente para a exploração de design, para a exploração de soluções, para a exploração de arquitetura, por assim dizer. Mas vale destacar aqui uma diferença, né? A gente tem essas plataformas baseadas em modelos de IA que propõem soluções baseadas em prompt, em alguns parâmetros que você coloca. O Ítalo até no episódio passado comentou sobre um deles, que é o Veras, onde você pode, a partir de um modelo BIM, pedir que ele faça renderizações e atenção que não é apenas uma renderização, ele propõe coisas. Ele propõe revestimentos, ele propõe situações de composição. E além de propor essas composições, ele também faz o render do entorno. Então, essas ferramentas, para além de fazer esse tipo de coisa, nos dá uma possibilidade de exploração muito grande. Mas a gente tem uma outra situação, que é uma, digamos, perda de controle sobre essas soluções. Se eu quiser fazer um ajuste fino, eu renderizei pegando o Veras como exemplo. E eu fiz até esse experimento e compartilhei com os colegas. Se eu renderizei nossa, gostei desta. Quero afinar essa. Deixar isso travado, isso travado e afinar esse ponto. Aí já não dá, né? Então eu tenho, para algumas dessas plataformas, essa limitação de poder pegar em um produto feito por elas e detalhar a ponto de realmente ficar do jeito que eu quero. Então, o controle seria, no meu entender, uma palavra importante nesse sentido. No outra ponta, nós temos outros sistemas gerativos, que aí são muito mais amplos do que necessariamente utilizando IA. Sistemas gerativos, você consegue, a partir de programação, também gerar um algoritmo que gera soluções, por exemplo, tá? Entretanto, a gente tem mais controle, não é uma caixa preta, onde de lá sai alguma coisa. Não, a gente tem muito mais controle, porque, primeiro, foi você que montou, por meio de programação. Segundo, os itens de input, os parâmetros que vocês vão colocar lá para gerar o produto, eles te dão mais controle, ainda com um certo grau de abertura, como é óbvio, mas te dão mais controle se comparado ao anterior. E à medida que a gente vai chegando em sistemas mais, entre aspas, manuais, esse controle vai aumentando, entretanto, o número de soluções emergentes vai diminuindo. Então é sempre uma balança que a gente tem que lidar entre ter mais controle e ter menos soluções, ou ter menos controle e soluções mais inusitadas. Então, acho que a gente está nessa discussão, vamos dizer assim, quando utilizamos essas plataformas.
Voltamos mais uma vez ao tema do prompt engineering, onde todo esse refinamento vai restringir muito mais e como Ítalo tinha dito no início, a questão do contexto vai condicionar muito o tipo de resposta e a qualidade da resposta, ou melhor, o alinhamento da resposta do sistema de IA com aquilo que foi pedido, com a questão ou com as expectativas de quem constrói a pergunta para o IA. Ítalo, estas águas são muito recentes de navegar, apesar de já verem com o passado, terem um legado já bastante grande. Destacarias neste momento, ou melhor, que referências destacarias neste momento para quem quiser introduzir ao tema de uma forma mais profunda? Que tipo de referências é que nos podes dar? Perfeito, Rui. Existem boas referências, eu gostaria aqui de recomendar algumas delas. A primeira é um livro excelente, que é o livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna. É um livro que já está na quarta edição, dos autores Russell e Novig, e aí eles fazem toda uma contextualização bastante ampla de todos esses entendimentos teóricos, né? É um livro com quase 1.000 páginas, então é o equivalente ao BIM Handbook, para os entusiastas do BIM, que já leram o BIM Handbook, o livro do Russell e do Novik, que seria esse equivalente para o campo de conhecimento da IA. O próprio livro Machine Learning, do Mitchell, um livro de 1997 também, que fala bem sobre esse paradigma. E aí eu também destacaria um livro de um profissional do nosso setor, que é o Bill Bestney, que é um livro Machine Learning, Architecture in the Age of Artificial Intelligence, que esse autor destaca diversos pontos interessantes nesse livro. O Bill Bestner foi ex-diretor da Autodesk e ele traz à tona algumas reflexões extremamente valiosas do ponto de vista de transição que o nosso setor eco está vivenciando nos últimos anos, desde do paradigma CAD, passando pelo paradigma da modelagem da informação da construção, e quais são esses próximos paradigmas. Então, esse autor, por exemplo, fala que iremos passar por um paradigma baseado em dados, que eles chamam de Data Interregnum, meados de 2020, e que provavelmente avançaremos para um paradigma de máquinas inteligentes, intelligent machines, aí meados de 2025. Então começa já a nos apresentar possíveis desdobramentos de paradigmas que podem vir a surgir com a potencialização dessas novas áreas de conhecimento aplicado ao nosso setor. Dentre esses livros, existem diversos artigos, né? Então, eu também recomendaria que os entusiastas pudessem ler alguns artigos publicados pelo professor Rafael Sachs e sua equipe. Tem um excelente artigo, Build Information Model, Artificial Intelligence in Construction Tech. É um artigo que também já traz valiosas reflexões, dentre outros artigos que esses autores vêm evidenciando já essa aproximação desses dois campos de conhecimento, né? A modelagem de informação da construção com inteligência artificial. E é muito saudável que façamos essas leituras desses artigos, desses livros, para que possamos, Rui e professor Rogério, pisarmos em um chão com mais tranquilidade, para não flutuarmos e ficarmos especulando demais ou aumentando expectativa demais para alguns tipos de problemas que muitas vezes nem precisaremos usar, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial para resolver. Como o professor Rogério bem falou, existem problemas que eu posso resolver com design generativo, que eu não demandaria de soluções baseadas em inteligência artificial, mas, por outro lado, os problemas onde temos um espaço de hipótese complexo, difícil de ser mapeado, onde eu tenho um universo de dados mais amplo, aí sim você pode trazer algumas dessas áreas de conhecimento para auxiliarmos a resolver esses problemas mais complexos. Então, é sempre bom essas recomendações para que os nossos colegas, arquitetos, engenheiros, profissionais do setor de arquitetura e engenharia e construção possam contemplar essas obras e aí sim, mediante essa leitura base, poder enxergar melhor, com mais clareza, os desdobramentos possíveis desse campo de conhecimento. Exatamente, obrigado por essas referências que vão ser disponibilizadas em conjunto com o podcast, portanto, onde vocês poderão seguir e chegar mais facilmente a estas fontes de conhecimento. Então, expectativas é que tu vês para o futuro da inteligência artificial no setor da arquitetura, engenharia, construção e operações? Excelente pergunta, Rui. Eu, pautado por essas referências que eu acabei de citar, eu queria destacar, por exemplo, o próprio BIM Handbook, no qual o professor Rafael Sachs e os demais autores evidenciam
no finalzinho do livro, uma coisa que me chama a atenção, que é a perspectiva do BIM para 2030. E vocês vão perceber que eles chamam AI BIM, ou seja, os próprios autores, quando publicaram essa terceira edição do BIM Handbook, já estavam prevendo que em 2030 haveria essa convergência de IA com BIM. Então, não só essa obra do BIM Handbook, mas outros autores, como no próprio livro do Phil Bessner, que ele vem já também apresentando esses relacionamentos de tecnologias e ferramentas ao longo do tempo, citando Intelligent Machines, meados aí de 2025. Então, isso, de certa forma, já são indícios de que o próprio universo acadêmico está constatando para nós que vai haver essa convergência desse campo de conhecimento com a modelagem de formação da construção. Então, já são outros indícios que podemos aqui refletir a própria ascensão da discussão de IA como um todo. Então, um aumento aí considerável de publicações nos últimos anos, mais de 20 vezes publicações de IA desde 2010 até 2019. O aumento também nas conferências de IA, por exemplo, a conferência NeuroIPS aumentou 800% desde 2012. Então, são dados que, de certa forma, ligam o nosso alerta para que a gente possa pensar assim, e o setor eco? Como o setor eco vai tirar proveito desse novo campo de conhecimento, assim como outros setores têm tirado proveito? Por exemplo, setor aeroespacial, automobilístico. Sabemos que, historicamente, o nosso setor é um pouco rígido para mudanças, mas vivemos um momento extremamente oportuno para que essas mudanças aconteçam. Exato, era exatamente aí que eu queria chegar, que é a rigidez e a falta de o tempo, a lentidão que demora, dada a dimensão e o grau de investimento e a dificuldade de capacitação dos profissionais da área, o grau de investimento nestas áreas, tipicamente, tendencialmente, levam a uma transição mais lenta ou uma adoção mais lenta da tecnologia, mas onde os profissionais que estão a descolar e a adotar rapidamente tecnologias de vanguarda estão a ter um descolamento brutal em relação aos demais. Uma capacitação de trabalho e capacidade de resposta e de qualidade inclusivamente de novos serviços e novos produtos completamente diferentes e inexistentes até agora, que lhes estão a dar uma vantagem competitiva bastante grande. Sei que vocês estão a montar um curso novo onde trazem estas lógicas para o universo da IA. Rogério, queres introduzir, fazer assim um pequeno briefing, Rogério e Ítalo, mas começando por ti, Rogério, sobre este curso novo que estão a montar? Claro, com certeza. Era quase que inevitável a gente ter esse curso dentro da Zigurate, né? A gente começou há mais ou menos 5 anos atrás o nosso curso de design paramétrico com programação visual em BIM. E ele era uma espécie de spin-off do nosso Master de BIM, então uma especialização em um ponto específico que é comentado já no Master de BIM, mas que é aprofundado neste. E agora, como eu disse, quase que inevitável, diante de todo esse avanço, por que não também a parte de inteligência artificial aplicada à construção civil? Então, esse curso ele é montado sobre a ótica de dar condições de entendimento por parte dos arquitetos e engenheiros sobre essa gama de recursos que tem hoje, seus funcionamentos, suas aplicações, ter esse senso crítico ligado, bem destacado aqui pelo Ítalo, de quais ferramentas utilizar, para quais situações utilizar. Atenção que o objetivo não é formar desenvolvedores, tá? O objeto aqui não é que você vai aprender a programar linha a linha uma IA dessa, mas saber ter o discernimento de quais usar em quais situações, como fazer essa separação, como fazer essa seleção, melhor dizendo, quais que existem. Mas é claro, a gente vai pôr a mão na massa. Então vai ter exemplos práticos, você vai poder utilizar na prática muitas dessas ferramentas para situações colocadas em aula e poder então experimentar isso realmente na prática. As aplicações vão desde da parte de projeto, passando por obra e chegando até
a parte da manutenção, falando, obviamente, também da questão de sustentabilidade e essas questões, sempre nessa perspectiva, na perspectiva do arquiteto e engenheiro que deseja trabalhar com isso, não necessariamente no âmbito do desenvolvedor, mas no âmbito de um profissional que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado de como é que isso funciona para escolher a ferramenta certa e aplicá-la no lugar certo. Ítalo, quer completar um pouco mais sobre isso? Sim, professor, eu gostaria de dizer que assim, o momento é extremamente oportuno e a concepção desse curso, como o professor bem falou, ela foi feita com esses 3 módulos, né? O módulo de partida de fundamentos da inteligência artificial aplicada à construção, o módulo de IA e design, sustentabilidade e gestão e o módulo de IA, operações, manutenção e reabilitação. E eu acredito que teremos um bom desafio pela frente, que é conseguirmos criar esse fio condutor de discussão da IA perpassando por todos esses pontos que o nosso setor pode tirar proveito. Como eu posso tirar proveito de uso de inteligência artificial desde a parte de concepção de um projeto, passando na parte de avaliação de integridade desse projeto, até a parte de execução da obra e chegando até o momento de manutenção e operação. Quais paradigmas eu posso tirar proveito, posso utilizar para alcançar objetivos específicos dentro de cada ponto desse? Quais são as medidas de desempenho que eu vou precisar ter para cada uma dessas áreas? Quais são os ambientes que vão gerar dados para mim? Então, eu posso ter um ambiente sendo a concepção do projeto uma plataforma de autoria BIM, mas eu posso ter um ambiente de trabalho que é o canteiro de obra. Eu posso ter um ambiente que é o equipamento que está funcionando na parte de manutenção e operação. Então, de acordo com esses ambientes, quais vão ser os atuadores que eu vou estabelecer? Por exemplo, posso ter atuadores captando dados do modelo BIM através de dados tabulares, eu posso ter captura de dados através de imagens que estão sendo transmitidas direto da obra. Então, são exatamente essas nuances que desejamos refletir e preparar discussões específicas para que esses profissionais que façam esse curso, eles saiam não apenas com um entendimento genérico com relação à inteligência artificial, mas que eles possam saber quais são os caminhos possíveis de aplicações para cada um desses campos de conhecimento que existem no nosso setor. E também, claro, colocando a mão na massa, fazendo algumas atividades práticas para que perca-se esse medo do primeiro contato e de não achar que a inteligência artificial é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito difícil. Não, a gente está aqui para exatamente simplificar essa discussão e trazê-la para um chão que os nossos colegas, todos os profissionais de arquitetura, engenharia e construção, possam se beneficiar dessas discussões e, claro, seguirem aprofundando essas discussões pós-capacitação, pós o curso, em seus respectivos contextos de atuação profissional e também acadêmico. Criando, como eu digo sempre aos nossos alunos, ganham a capacidade de inventar o futuro, reinventar o futuro da nossa indústria. Antes de concluir, que já estamos a aproximar-nos vertiginosamente do final desta série de 3 de podcast, então gostavas de falar um pouco sobre esta morosidade na adaptação da indústria e esta questão da fluidez e das capacidades que as ferramentas de IA nos podem dar? Sim, Rui, eu acredito que é um tema extremamente importante para que a gente façamos esse fechamento desse podcast, pelo fato de que o que é que temos percebido? Que algumas indústrias, ao longo dos anos, vêm passando por um processo de transformação digital. Porém, a nossa indústria do setor de arquitetura, engenharia e construção tem uma série de peculiaridades que fazem com que essa transformação não seja tão acelerada. Por exemplo, uma das peculiaridades é que o nosso objeto, o ativo a ser construído, ele é sempre exclusivo. Ele não é como um veículo que é feito em séries. Os prédios são feitos mediante as nuances do entorno imediato, mediante as nuances estruturais, mediante a nuance específica de programa de necessidade. Então, o nosso espaço de hipótese é muito maior, é muito mais complexo. Porém, entendemos que estamos passando pelo momento em que precisamos e necessitamos, como setor, refletir de que maneira essa fluidez desses sistemas inteligentes, tal como a inteligência artificial, modelagem de informação da construção, o BIM, o design generativo, pode ser útil para nos auxiliarmos a resolver problemas do nosso setor. E aí eu queria fazer uma reflexão de base com, por exemplo, a questão de um livro impresso. O livro impresso, ele tem uma série de características que denotam essa fixidez dele, né? A fixidez da página, a fixidez da edição, a fixidez do objeto, a fixidez da completude. E, por outro lado, temos o e-book,
que é um livro digital e que ele tem uma série de reflexões, né? A fluidez da página, a edição, do recipiente. E talvez tenhamos que pensar dessa mesma maneira. De que maneira trazemos essa fluidez da inteligência artificial para o nosso setor, que é um setor predominantemente rígido e fixo. É um desafio que teremos pela frente aí, mas que esse curso vai trazer sim essa discussão para que a gente possa fazer junto com os profissionais. Acredito que sim, acredito que será um momento de transformação, não só na indústria, mas a começar, por cima de tudo, na maneira como refletimos sobre a maneira como trabalhamos e de facto, mudando as nossas práticas. Já passámos o tempo, esta conversa é boa demais e tende a alongar-se, pena em termos de restringir aqui um pouco mais o espectro. Queria agradecer-vos estas conversas dos nossos 3 episódios do Ziggurat Insiders, bem como a todos os ouvintes que nos seguiram até aqui. Esperamos que tenham aprendido muito com as diferentes visões que apresentámos aqui durante o podcast e que deem uma olhada depois à oferta curricular que estamos a preparar, as que já temos e a que estamos a preparar agora com o curso de Inteligência Artificial para a ASCO, aqui da Ziggurat. A todos, muito obrigado e até breve.